Boa tarde a todos. Não sou o Antônio Frasson, mas de qualquer forma agradeço pelo convite feito a ele, senão não poderia estar aqui hoje falando com vocês. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que está bastante em voga nesse ano. Talvez os artigos cirúrgicos mais relevantes desse ano tenham sido a abordagem cirúrgica da axila após a terapia neoadjuvante. Antes de falar especificamente desse assunto, a gente vai fazer um breve apanhado de uns 2 ou 3 minutos sobre cirurgia axilar. Cirurgia axilar, a gente faz isso porque Halsted, já em 1890, descrevia que o tumor tinha uma disseminação pelos linfonodos e descreveu a mastectomia radical. A gente não faz mais a mastectomia radical há uns 70 ou 80 anos, a gente não faz nem mais mastectomia sempre que possível há mais de 30 ou 40 anos, mas a gente é muito reticente em abandonar a axila. Quais são os possíveis benefícios que eu posso ter com a minha cirurgia axilar e com o meu tratamento axilar para eu querer tanto assim não perder esse tratamento ou para eu não querer fazer ou para eu não deixar de fazer essa cirurgia? Será que a cirurgia axilar melhora o prognóstico da minha paciente? Será que ela define melhor o tratamento da minha paciente? E será que ela vai ter o melhor controle local da minha paciente? São essas perguntas que a gente sempre tem que fazer antes de fazer um tratamento que, sabidamente, vai ter efeitos colaterais. Tem alguns estudos recentes que mostram 20% a 25% de linfedema pós-cirurgia de esvaziamento axilar e 5% a 6% de linfedema pós-biópsia de linfonodo sentinela, isso na maior parte dos estudos. Impacto na sobrevida. Isso já é uma pergunta que já praticamente foi respondida há vários anos, para citar alguns estudos em outros carcinomas, pâncreas, estômago, pulmão, você não teve uma melhora na sobrevida com a retirada de linfonodos, provavelmente em mama isso também não era importante, e de todos os estudos que avaliaram retirada dos linfonodos doentes versus não retirada dos linfonodos doentes, o estudo mais famoso, um dos mais antigos, é o NSABP B04, que randomizou mulheres para mastectomia simples versus mastectomia radical. E observou que depois de 25 anos a sobrevida global, a sobrevida livre de doença foi semelhante, ou seja, a retirada desses linfonodos, isso era uma época pré-tratamento adjuvante, a retirada desses linfonodos não influenciou naquela época o prognóstico dessas pacientes. Obviamente, aquelas que tinham linfonodos comprometidos viviam menos, mas isso era uma informação para cálculo de prognóstico e não a retirada desses linfonodos impactava em melhora no prognóstico. E a definição do tratamento? Hoje em dia, com microarray, com assinatura genética, quanto a axila ainda é importante para a gente definir o nosso tratamento adjuvante? A gente sabe que cada vez mais a quimioterapia, hormonioterapia, basicamente a gente se fixa em resultado da imunohistoquímica, terapia anti-HER2, resultado da imunohistoquímica. A hormonioterapia, cada vez mais a gente tem falado em tamanho tumoral, biologia tumoral, e cada vez menos em axila positiva. Mas mesmo quando a gente fala em axila positiva, eu falo em axila positiva. Um sentinela positivo é axila positiva. Eu não faço uma químio mais forte porque a paciente tem 10 linfonodos positivos. Uma das poucas diretrizes internacionais que você vai encontrar uma diferenciação entre axila com menos linfonodos positivos e mais linfonodos positivos são as diretrizes de St. onde alguns tumores de excelente prognóstico com 1 ou 2 linfonodos positivos podem fazer somente hormonioterapia ao invés de químio. Mas a maioria das diretrizes americanas não segue esses protocolos. Já a decisão sobre radioterapia, o status linfonodal ainda tem um papel mais importante, mas depois da publicação dos estudos do EBCTCG, isso tem tido cada vez menos importância. Hoje em dia, para a decisão, cirurgia conservadora, não preciso da axila. Cirurgia conservadora é igual à radioterapia adjuvante. Paciente com axila francamente positiva, independente da cirurgia, é igual à radioterapia. Axila positiva com um linfonodo, depois do EBCTCG, tem muitos autores que já defendem radioterapia sobre o plastrão. A dúvida que fica é se vale a pena irradiar drenagens linfonodais. E nessa informação, mastectomia, tumores iniciais, 1 a 3 linfonodos ou mais que 4 ou mais, talvez a axila seja uma informação.
citando apenas no estudo Amaros, um grupo esvaziava a axila e outro grupo não esvaziava. O que acontecia? Teoricamente, no grupo que fez esvaziamento, eu tive muito mais informação sobre o estado da axila, eu teria que ter mudança na minha adjuvância. E vocês podem ver, 61% contra 58% de quimioterapia. Isso é igual em termos estatísticos. Hormonioterapia, igual. Então, você não teve uma diferença em termos de indicação ou não de quimioterapia porque você fez um esvaziamento axilar maior. Cada vez menos você tem essa informação como importante. Eu ficaria muito preocupado em não dar a quimioterapia para uma paciente que precisa por uma falta de informação do estadiamento dela. Finalmente, o controle local. Vamos voltar no tempo de novo. O B04. O B04, se vocês verem um gráfico ao longo do tempo... Como é que é o laser? Alguém me ajuda? Meio. Não chega, mas tudo bem. Se vocês verem o gráfico, o segmento ao longo dos anos, vocês veem que, do grupo que não fez cirurgia axilar, mastectomia simples, eu esperava 40% de axila positiva. Elas não fizeram químio, hormônio ou rádio, nenhum tratamento adjuvante. Em 25 anos... Só 18% dessas mulheres tiveram recidiva ou manifestação da doença axilar. E a maioria das recidivas foi em 2, 3 anos. Então, para aqueles que falam que o segmento dos estudos de sentinelas, os segmentos são curtos, não. A maior parte das recidivas ocorre precocemente. Não vou citar o Instituto Curie, vou citar esse estudo, uma meta-análise de vários estudos de linfonodo sentinela. Falso negativo aceito por todos nós, 7% para linfonodo sentinela. Isso é ótimo. 7% de falso negativo significa que para cada 100 pacientes que eu fiz biópsia de linfonodo sentinela, em 7 eu deixei doença axilar. Quantos por cento de recidiva axilar realmente a gente tem sem fazer radioterapia axilar? Muito menos do que 1%. Então, você deixar doença axilar não significa que você vai ter uma recidiva ou uma manifestação de doença axilar. Isso é muito baixo na mastologia atual, com químio, com hormônio, com terapia-alvo e com uma radioterapia que, por mais que falem que não, ela acaba chegando pelo menos na base da axila. Quando que a dissecção axilar hoje ainda é obrigatória? Se alguém lê o guideline da ASCO de 2005, vai ver que na pós-quimioterapia neoadjuvante ainda é obrigatório, o que é um contrassenso. Qual era o medo daqueles autores? O medo dos autores era o seguinte: todo mundo sabe que o sentinela é o primeiro linfonodo a receber a drenagem do tumor, isso daí dissemina para os outros linfonodos. O medo é, eu erradico a doença no linfonodo sentinela e eu tenho doença nos outros linfonodos. Eu faço a biópsia do sentinela, ele está negativo, a fibrose da quimioterapia prejudica ainda mais a minha drenagem e com isso eu tenho uma taxa de falso negativo muito alta. Esse é o medo dos participantes, foi o medo dos participantes daquele consenso da ASCO. Cintilografia feita no estudo italiano em 129 pacientes antes da químio e depois da químio neoadjuvante. Em quase 96% das pacientes, o sentinela estava no mesmo lugar, ou seja, essa história que dá fibrose, que muda de lugar a drenagem, não muda. Basicamente, você tem a mesma drenagem, então dá para fazer. Hoje em dia já é praticamente aceito que pacientes com axila clinicamente negativa, que vão ser submetidas à quimioterapia neoadjuvante, podem fazer, e que continuam com axila clinicamente negativa, podem fazer biópsia do linfonodo sentinela após essa químio, que era uma coisa muito lógica. Não tem cabimento eu perder uma técnica conservadora porque eu fiz uso da quimioterapia neoadjuvante. Se vocês veem, a taxa de falso negativo desses estudos é uma média de 7%, 8%, 10%. Nessa compilação são 11%, um número grande de pacientes, uma taxa de identificação bastante interessante de casos. Outros estudos mostraram aquela paciente com axila clinicamente positiva pela palpação. Não queria dizer que era positiva por um exame radiológico ou positiva por uma COR ou por uma PAF, significava só que era positivo por um exame clínico. O melhor estudo é um estudo de Mamonas, em 2005, que é o estudo dos dados do NSBP B27, e a maior parte desses estudos mostrou uma taxa de identificação bastante aceitável. A maior parte dos centros aceita que
Axila que era clinicamente palpável antes. Você fazia químio, a axila ficava clinicamente sem doença, você fazia o sentinela e fazia uma palpação intraoperatória. E isso é a conduta cada vez mais aceita. Até porque esse exame clínico pré-QT, você tem uma taxa de erro muito grande. Dados norte-americanos mostraram que para axila considerada N1, você tinha até 50% de axila negativa. Para axila N2, 20% de axila ainda negativa quando feito o esvaziamento axilar. Ou seja, o exame físico é falho. O grande problema que a gente tem é aquela axila que é positiva. Eu tenho um ultrassom com linfonodos atípicos, eu tenho uma PAF positiva, eu tenho uma COR mostrando doença. Eu sei que tem downstage, mas eu tinha séries com um número muito baixo de pacientes, 30, 40, 60, uma série do MD Anderson, mostrando taxas de falso negativo acima de 30%, e era um consenso na literatura que não se devia fazer biópsia de linfonodo sentinela nesses casos, que a axila era comprovadamente positiva pré-quimionel. Saíram, nesse ano, 2 estudos, eles foram apresentados em San Antônio ano passado. Um foi publicado em junho, o outro foi publicado agora faz uma semana. O estudo americano pela Judy Bogue e o estudo alemão pelo Cohen, eles mostraram basicamente os mesmos resultados. São estudos muito parecidos e eu vou mostrar os dois de modo simultâneo. O Sentina Trial, que é o estudo alemão, tinha participação de 103 centros alemães. Era basicamente a técnica feita com a medicina nuclear, tecnésio. A Zupatente era opcional e foi utilizado por 34% dos cirurgiões. A avaliação axilar pré-quimioterapia era feita com exame físico e ultrassonográfico. Era sugerido que se fizesse uma biópsia dos linfonodos suspeitos, mas só 25% das pacientes fizeram PAF ou core biópsia. Já o estudo ACOSOG 1071, estudo americano, teve participação de 136 centros norte-americanos. A técnica era livre, mas se recomendava sempre a associação das duas técnicas, radiocoloide e azul. Tinha que ter comprovação cito ou histológica da axila positiva. 60% das pacientes tiveram COR ou agulha grossa, ou seja, não eram linfonodos assim pequenos. Para você conseguir fazer uma biópsia com agulha grossa no linfonodo, ele tem que ter um tamanho razoável. E 40% PAF positivo. Esse desenho do estudo eu procurei aumentar para ficar mais claro, mas eu vou voltar um slide só para mostrar. O braço do Sentina, ele tinha 4 braços. Primeiro braço, axila, biópsia de linfonodo sentinela pré-químio, sentinela negativo, não fazia dissecção axilar. Não serve para muita coisa, é um dado histórico, a gente já tinha, não vou entrar em detalhes desse grupo. Isso daqui é só para um dado curioso. Sentinela pré-QT positivo, ressentinela pós-QT. Pacientes com axila clinicamente positiva, que continuava positiva pós-químio, foram direto para o esvaziamento axilar. Isso daqui também não tem nenhuma novidade para a gente, não vai ser citado. E o braço que é realmente interessante é esse. A axila que era positiva ficou negativa, foi feito sentinela e esvaziamento axilar, e com isso calculado a taxa de identificação e o falso negativo. Em relação ao braço B, eu vou mostrar mais para frente, aqui só para mostrar o desenho do ACOSOG, era bem mais simples. Um grupo grande de pacientes, quimionel, sentinela e esvaziamento pós-quimionel. Os números do Sentina Trial, procurei aumentar, ainda assim vai ficar elegível, só para mostrar o braço B. Pacientes com linfonodos que eram positivos pré-QT foram para um ressentinela, uma taxa de identificação muito baixa, taxa de falso negativo alto. Conclusão do braço B. Se você resolver fazer um sentinela pré-quimioterapia numa axila que parece positiva e ele vier positivo, se você fizer uma biópsia excisional, não repita essa biópsia depois do linfonodo sentinela, porque ela não vai servir para nada. Esvazia a axila, porque ela já vai estar positiva, essa é a conclusão do estudo. Ela já vai estar positiva? Não, perdão. O sentinela já não tem mais validade. O estudo ACOSOG, ele dividia as pacientes em N1 clínico e N2 clínico. O N1, ele dividiu em 2 grupos. Um grupo de pacientes que tirou apenas um linfonodo. Um dos critérios de inclusão no estudo era que fosse no mínimo biopsiado 2 linfonodos sentinelas no estudo americano, é uma das poucas diferenças entre os estudos. O estudo alemão não exigia isso, mas o americano sim.
Eles tiveram casos que tiraram apenas um linfonodo, eles não incluíram no estudo, mas citaram esse número. Esse é o braço que nos interessa, são as pacientes com axila N1, 525 foram para biópsia de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar. N2, basicamente, não dá para a gente concluir muita coisa, porque o N é muito baixo. Apesar de você não ter falso negativo em números absolutos no final, isso é muito baixo, 38 casos, é anedótico para você dizer alguma coisa. Só para dar um maior aumento, a conclusão, N2, os números, mostrando que tinha 8 mulheres, 4 sentinelas negativos concordantes com a dissecção, 12 também concordantes, mas isso é um acaso. Você não pode fazer um estudo clínico com 12 pacientes, porque isso não vale nada. Já o grupo que tinha um linfonodo somente, 78 casos, e eles demonstraram esses números, a gente vai ver isso mais para frente. Dados do estudo em relação à técnica, o que é mais interessante é que, sobre isso, tanto o estudo alemão quanto o estudo americano, a maior parte dos cirurgiões preferia tirar algo entre 2 e 4 linfonodos, alguns inclusive tirando mais do que 4 linfonodos. Muitas vezes a gente retira apenas um linfonodo e eles procuravam tirar até um número maior. A gente sabe que quando você associa as duas técnicas, você acaba tendo uma marcação de mais linfonodos e você acaba sendo até um pouco menos econômico. E a dúvida é se essa menor economia é benéfico ou não para a paciente. Nesse caso, a gente vai ver que é benéfico para a paciente a gente tirar um pouco mais de linfonodos. O que acontece aqui? Os dados do ACOSOG também mostrando números semelhantes. A maior parte das pacientes tiraram 2, 3 ou 4, ou até mais do que 4 linfonodos. Tá? E aqui estão os resultados. Eu procurei resumir e colocá-los lado a lado, porque os estudos basicamente vão se resumir a isso. Avaliação axilar, ACOSOG, cito ou histologia. Aqui clínica, exame físico mais ultrassom, sendo que 25% tinha uma punção. A marcação do linfonodo sentinela era livre, aqui era tecnésio obrigatório com ou sem corante, 25% fez corante. Aqui tinha que ter no mínimo 2 linfonodos retirados, 2 ou mais. Aqui tinha que ter pelo menos 1, mas a média, como a gente já viu, foi de pelo menos 2, 2,7 em média. A taxa de identificação foi muito maior no estudo americano do que no estudo alemão. Por quê? Porque a maior parte do grupo americano usou a marcação combinada, o que fez crescer um pouco a identificação. A gente também vai ter diferença entre os continentes, entre o tipo de marcador usado na medicina nuclear, isso pode ter influenciado. Finalmente, o falso negativo, vocês vão ver números muito semelhantes. 12%, 14%. 14% é alto? É alto. Mas aqui está incluindo pacientes com apenas um linfonodo biopsiado. E quando a gente faz análise por número de linfonodos biopsiados, vocês veem, aqui não tinha sido o motivo do estudo, mas quando apenas um linfonodo era retirado, você tem 31% de falso negativo, 24% no estudo alemão. 2 linfonodos retirados, 21 e 18. 3 linfonodos, 9 e 7, 4, 6. Ou seja, 3 linfonodos retirados, você tem um índice de falso negativo bastante satisfatório. A gente pode discutir aqui durante muito tempo sem chegar a uma conclusão se o falso negativo ainda deve ser usado como padrão ouro nos estudos de linfonodo sentinela. Existe muita dúvida sobre isso, porque alguns autores já defendem que o padrão ouro seja recidiva axilar. Outros autores já dizem que não, nem o falso negativo, nem a recidiva axilar, mas sim o impacto real na sobrevida dessa paciente, o quanto isso vai impactar no tratamento, na adjuvância e tudo mais. Só para a gente fazer uma provocação. Isso daqui é um estudo de pacientes normais, é o NSBP B32, todos vocês conhecem, foi publicado há alguns anos já. Pacientes sem quimionel, axila clinicamente negativa, tumores T1, T2, que foram para biópsia de linfonodo sentinela com técnica combinada e mais esvaziamento axilar. No B32, que foi publicado em 2007, quando você tirava um único linfonodo, coisa que para muita gente é satisfatório,
você tinha 17% de falso negativo. Então, não tem cabimento você falar que não dá para aceitar um falso negativo para quimionel de 14% e você fazer um sentinela para um tumor inicial de 2 centímetros, 3 centímetros, tirar um único linfonodo e achar que você está tendo um falso negativo que na média era 9%, mas na média, quando eu tirasse um linfonodo, era isso daqui. Ele era aceitável quando era de 2 para cima. Uma outra coisa que foi significante nesses 2 estudos, só quando você tinha associação das 2 marcações, azul mais tecnécio, que você tinha uma taxa de falso negativo aceitável. Quando você fazia só o azul patente, aqui no grupo Sentina, obviamente, não existia esse grupo, mas quando você fazia só o tecnécio, você acabava tendo uma taxa de falso negativo mais alto. A Judy Bug mostrou em San Antônio que o grupo que ela fez core biópsia, colocou um clipe no linfonodo após a core ou a mamotomia, ela teve ainda menos falso negativo, recomendando sempre que possível você marcar esse linfonodo na hora da biópsia. Não é uma coisa que eu tenha visto regularmente aqui no Brasil, não costumo fazer isso. Quando você associa as 2 técnicas, você tem falsos negativos aceitáveis. A gente sempre se fez essa pergunta: quando a gente pode não dissecar os linfonodos? Essa pergunta não deve mais ser feita. A pergunta que a gente vai fazer daqui para frente, cada vez mais, é: quando que a gente realmente necessita dissecar os linfonodos? Quando que essa informação vai mudar alguma coisa para a minha paciente positivamente, que negativamente eu sei que muda? Então, façam sempre esse questionamento. Lembre-se que num estudo você está amarrado ainda a alguns critérios de inclusão e exclusão que são muito rígidos, mas você tem algumas coisas que são lógicas. Essa paciente já fez todo o seu tratamento adjuvante, ela provavelmente vai fazer radioterapia pós-operatória independente da sua abordagem cirúrgica, porque ela é um localmente avançado muitas vezes. E nesses casos, você vai evitar de fazer um sentinela, vai fazer um esvaziamento nessa paciente, aumentar ainda mais a chance de linfedema dela. Para quê? O Irancod, há uns anos atrás, defendeu o seguinte: eu vou acabar operando quem realmente precisa. E quem é que realmente precisa? É aquela paciente que já se manifesta com axila macroscopicamente positiva, aquela axila clinicamente palpável. É aquela paciente que você faz a quimioterapia anel e essa axila não responde. E é aquela paciente que tem uma recidiva pós-quimio-nel. Ah, mas é difícil operar uma recidiva? Não é. Os próprios autores do B04, em 1970, publicaram que 99% dos casos foram operáveis. Finalizo fazendo uma propaganda do lançamento do nosso 2º livro, que já está à venda aqui na livraria, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.